umas crianças animadas, sabe por quê? Porque elas são muito inteligentes, essas filhas da puta. Porque nós era burro. Tá ligado que nós era burro? Que vocês são nós é burro. A filha da minha amiga tem 4 anos, tá fazendo uma escola bilíngue. Bilíngue o bagulho. Eu falei, quando você paga? Ela falou, 2.200. Você vai estar fazendo medicina bilíngue? E eu sou da época que não existia bilíngue. Eu sou da época do unilingue só. Só unilingue mesmo, tinha o língua do peixe, pá. A criança faz bilíngue. Eu sou um idiota que só sei português mais ou menos ainda. Aí tava na casa dela, da Ju, a filha dela, a morena, né? A morena não é a cor, é a criança, ela não é criança. Aí a criança veio, olhou pra mim e falou, tio, como que fala moto em inglês? Aí eu falei, fala moto. Eu não sei falar inglês. Só que ela não sabe que eu não sei. Eu falei, moto. Ela falou, moto amarela. Eu falei, moto amarela. Aí a mãe dela me deu uma cotovela. Ela falou, idiota, ensina a criança direito. Eu falei, por quê? Ela não sabe. Ela acha que eu sou um gênio. Eu falei, não, ensina direito, senão ela vai crescer burra. Eu falei, igual nós. Ela falou, ensina direito. Eu falei, mas eu não sei como que é um negócio em inglês. Aí ela veio da cozinha, antes de ir pra cozinha, ela veio da cozinha e falou, mãe, como que fala danoninho em inglês? Aí eu virei pra ela e falei, velho, vai ensinar ela. Ensinar a fodona do menino? Vai lá, vai ensinar ela agora aí. Ela falou, filha, danoninho já tá em inglês. Eu falei, mentira, é danoninho. Bom, primeiro vamos responder a pergunta da criança. Como é que diz danoninho em inglês? Primeiro você tem que saber que danoninho não é um iogurte, danoninho é um queijo. É um queijo da região da Normandia, com um nome em francês, que é Petit Suisse, a pequena Suíça. Se ele é um queijo e com nome em francês, o único jeito de eu dizer isso em inglês é falar Petit Suisse Cheese. O problema é que você não vai no mercado comprar um queijo Petit Suisse, você vai comprar um danoninho. Só que danoninho é o produto, é a marca. Então não tem a menor noção de qual que é a marca de Petit Suisse que vende nos Estados Unidos. Mas ninguém vai entrar no mercado nos Estados Unidos falando do you have any Petit Suisse cheese, please? Você vai normalmente saber o nome da marca ou do produto. Então como é que fala danoninho? Não sei, filho, eu nunca comprei danoninho nos Estados Unidos. Porque é difícil também de você saber que é Petit Suisse, que é da França, blá, 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 é muito complicado para a criança. Mas a criança teve uma resposta ruim do Afonso e da mãe dele, porque a pergunta também não foi muito boa. Porque a pergunta da criança foi mais ou menos como, ainda adulto, as pessoas tentam aprender inglês. Querendo meio que fazer uma tabela no meio da cabeça, com 2 colunas, e aí vem palavra em inglês, palavra em português, palavra em inglês, palavra em português, palavra em inglês, palavra em português. Qual que é o problema disso? Vários. O primeiro é que você jamais vai conseguir lembrar essa tabela inteira. Muito menos na hora de falar. Imagina você quer falar alguma coisa em inglês e você tem que ficar buscando na tabela, palavra por palavra. Mas você precisa ter um cérebro Intel 7 Pentium Motherfucker, um computador sensacional na tua cabeça para funcionar, para rodar nessa velocidade aí. É muito complicado, é gastar muita energia. Então, muita gente, inclusive, tenta fazer isso, né? Fala, como é que fala tal coisa? Tal coisa. Como é que fala tal coisa? Tal coisa. Aí fala que falta vocabulário. É tipo assim, nossa, eu não tenho a lista inteira, né? E essa lista, ela é fraca, porque você nunca vai lembrar todas as palavras. Como eu disse, você não tem um processador tão potente na cabeça. Então, qual que é a fórmula que as pessoas que têm uma boa memória usam para lembrar das coisas? A fórmula é dar contexto. Sempre que você pergunta alguma coisa para alguém que sabe inglês, como é que diz tal coisa em inglês? O cara fala, depende do contexto, ou o que você quer dizer. Eu já ouvi falar que tem uma técnica de memorização que é contar uma história. Por que contar uma história? Porque quando você conta uma história, você gera uma emoção, né? E se você contar a história para mais alguém, gera repetição. A gente aprende pela emoção e pela repetição. O seu cérebro, ele vai entender que é uma coisa maior, que é uma coisa mais longa. Ele vai guardar essa informação num lugar de memória de longo prazo. Ele vai saber que essa informação, de alguma maneira, é importante para você. É uma história, tem um significado. Então, por exemplo, eu tenho giz aqui e se eu quisesse, deixa eu colocar na ordem, se eu quisesse lembrar da ordem do giz. Então, eu tenho um azul, um rosa e um verde. Aí eu ia querer lembrar a ordem, eu tenho que memorizar essa ordem, azul, vermelho e verde. Aí eu vou criar uma historinha, por exemplo, eu acordei, abri a janela, vi que o céu estava azul, aí eu resolvi comer uma maçã sentado na grama do jardim.
O céu azul, a maçã, a grama do jardim. Eu meio que sinto o cheiro da grama quando eu vou contando a história. Eu sinto o gosto da maçã. Eu consigo imaginar o céu azul. Pronto. Azul, vermelho, verde. Nunca mais vou esquecer. Entendeu? Eu coloquei uma história, eu dei um contexto para o meu cérebro entender que aquilo era importante. Então, em vez de eu falar, olha, azul é o céu, vermelho é a maçã e verde é a grama, guarda aí. Ou então, olha, só lembra dessa sequência, azul, vermelho e verde. Meu cérebro fala, deu 5 minutos, eu já esqueci tudo que eu tinha falado. Então, eu criei um contexto para ficar um pouco mais fácil de eu entender. Então, para conseguir um contexto, qual que deveria ser a pergunta da criança? A pergunta deveria ser, como é que eu digo essa frase? Ou como é que eu faço, como é que eu exponho essa ideia? Como é que eu digo... Nunca pergunte como é uma palavra, pergunte sempre como é uma frase. Primeiro que você vai ajudar o cara que está traduzindo para você, que ele vai entender exatamente qual é o sentido da frase que você quer. E segundo que seu cérebro vai guardar muito melhor. Você sabe que essa coisa de saber, de gravar uma lista, né? De ter palavra português, palavra inglês, palavra em português, palavra em inglês, palavra em português. O ruim disso aí é que uma palavra tem muitos significados. E não é só em inglês. Não vem começar, em inglês é foda, porque só uma palavra tem muitos significados. Toda língua é assim. Se um americano chegar para você e falar, como é que fala manga? O que quer dizer manga? Manga em português. O que quer dizer isso? Você vai falar, depende. É a manga da fruta? É a manga da camisa? Tem alguns lugares no Brasil que você fala, você tá mangando da minha cara? É o verbo mangar com gíria? Tipo, você tá brincando com a minha cara? E o americano vai falar, nossa, pode ser uma fruta? Uma parte da roupa? É um verbo que é brincar com o zoar com os outros? Nossa, português é muito difícil. Então, né, a coisa joga para os dois lados. Então, em inglês, também uma palavra tem muitos significados. Então, se o moleque tivesse perguntado assim, mãe, como é que é deveria em inglês? Aí a resposta ia ficar aberta. Ela vai falar, depende. É deveria do quê? De conselho? Por exemplo, você devia estudar, you should study. É deveria de quê? Tipo, você deveria estar aqui às 7, you were supposed to be here at 7. É deveria de tipo, você deve ir para o trabalho todos os dias, you must go to work every day. Qual deveria que você está falando? É uma obrigação? É um conselho? É algo que era esperado de você? Algo que era suposto que acontecesse? Então, se o moleque perguntasse, mãe, como é que fala você deveria estar aqui às 7? Aí, beleza. Aí ele vai tomar um banho de informação. You were supposed to be here at 7. Porque supposed, né? Suposto quer dizer, era suposto, era esperado. Quando você fala... Agora, e como se eu quisesse dizer, mãe, você deveria estudar mais. You should study, filho, porque você está dando um conselho. Legal. E se fosse você deveria trabalhar... eu já estou misturando as bolas aqui. E se fosse você deveria trabalhar todo dia? É uma obrigação. You must work every day. Então, sempre que você fizer uma pergunta a frase, ajuda o cara, já dá o contexto. E se ajuda também, porque você vai aprender o contexto inteiro. Quando você quer falar um idioma, não adianta aprender as palavras. Não é assim... Muito adulto tenta aprender inglês assim que nem criança, né? Tipo, palavra, 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 palavra. Se você tenta aprender inglês assim, você não entende a cultura do cara, você não pega as referências. Eu falo que pensar em inglês é você pensar igual o americano pensa. Ou o nativo, sei lá de onde você quer aprender inglês, pensa, certo? Então você tem que entender as referências do cara, a cultura do cara, como que o cara entende cada situação da vida. É um outro jeito de pensar o mundo, de pensar a vida. É um outro jeito de pensar o mundo influenciado por um outro mundo. Então não é uma questão de palavra, 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 não é essa a questão. Então nunca pergunte a palavra. Mãe, como é que diz isso? Pergunte uma frase, dá um contexto. Mãe, se eu quisesse falar assim, como eu diria? Essa é uma pergunta inteligente.